Você acha que bruxas são apenas lendas de livros antigos? O que eu vou te contar hoje vai provar que elas estão muito mais perto do que você imagina. Hoje, eu trago uma coletânea de 6 curtas de histórias de terror sobre bruxas, feitas para você ouvir no escuro. Mas antes de eu te contar a primeira história, me diz uma coisa aqui nos comentários. Qual é a história de bruxa mais assustadora que você já ouviu? Eu quero saber. Porque é no folclore de vocês que a gente encontra as verdades mais sombrias. Agora, apague a luz, ajuste seu volume. O terror está começando. Boa noite, Max. E boa noite para todo mundo que acompanha. Esses teus contos, o meu nome é Getúlio. Eu já tô completando meus 62 anos de vida. E tenho quase 40 só de boleia, puxando carga de todo tipo por esse Brasil afora. Mas o que eu vou te contar hoje não é conversa de botequim, nem mentira de quem quer assustar novato. É algo que me persegue toda vez que eu olho pro banco vazio do meu lado e percebo que o peso que tá ali não é da minha imaginação. Tudo aconteceu ali pros lados de Registro, descendo aquela serra fechada que o pessoal conhece bem. Já passava das 2 da manhã e a neblina estava tão grossa, Max, que parecia que eu estava dirigindo dentro de um balde de leite. A visão não alcançava 10 metros na frente do capô. O rádio só cuspia chiado e aquele cheiro de mato úmido, cheiro de terra preta e folha podre. Tava entrando pela fresta do vidro, trazendo um desconforto que eu não sabia explicar. Uma sensação de que o ar estava ficando mais grosso, mais difícil de puxar para o pulmão. Nisso, numa curva fechada daquelas que a gente faz segurando o fôlego e rezando para não vir um bitrem no sentido contrário, o farol alto cortou o breu e iluminou um vulto parado bem no meio da pista. Era uma figura curvada, vestida nos trapos escuros que balançavam sem vento nenhum. E do lado dela, Max, tinha um pombo branco, um bicho tão alvo que chegava a brilhar naquele asfalto sujo de óleo e barro. Eu dei um golpe no volante para o caminhão não tombar. A carreta deu aquela balançada feia, mas não teve jeito. Eu senti o impacto seco debaixo do pneu, um estalo que pareceu quebrar algo dentro do meu próprio peito. E pelo retrovisor eu vi aquela mulher, se é que aquilo era gente, parada imóvel, sem se mexer, só olhando para o rumo que eu estava seguindo enquanto eu parava o bruto alguns metros depois, com o coração parecendo uma britadeira. O costume de estrada fala mais alto. A gente para ver se causou um acidente, se precisa de ajuda, e eu desci com a lanterna na mão e as pernas bambas, sentindo o frio daquela madrugada cortar a minha jaqueta velha, e quando eu cheguei perto do bicho... Max, meu sangue virou água. O pombo não estava esmagado, ele estava ali, com o peito aberto, as asas batendo bem devagar, uma agonia lenta que parecia que ia durar uma eternidade. E os olhos daquela ave me encaravam com uma inteligência que bicho nenhum tem, um olhar de gente que estava sofrendo e me culpando ao mesmo tempo. E enquanto eu via a vida saindo daquele corpo pequeno, um som veio do meio da mata. Não era barulho de bicho, era uma risada seca. Um som de couro roçando em couro, vindo de algum lugar escuro entre as árvores, e aquela velha que eu vi na pista tinha sumido. Não tinha rastro dela no acostamento, não tinha pegada no barro, só o silêncio que ficou pesado, um silêncio que parecia que estava me vigiando. Eu não esperei o bicho terminar de morrer, eu virei as costas e corri pro caminhão como se eu fosse um menino fugindo de assombração. Bati a porta, travei tudo no maneco e arranquei sem nem olhar pro painel, o motor roncando alto na subida. Mas a sensação de estar sendo vigiado não saía da minha nuca. Sabe aquele formigamento que sobe pelo pescoço, como se tivesse alguém respirando bem ali atrás de você, sentindo o cheiro do seu medo? Eu tentei me acalmar, botei uma moda de viola para ver se o som de gente trazia um pouco de juízo para minha cabeça. Pensei comigo que era só o cansaço pregando peça, que a velha era alguma andarilha e o bicho era só um bicho. Mas aí veio o primeiro baque. Um som de ferro batendo em ferro, bem em cima da cabine, como se alguém tivesse pulado do barranco direto pro teto do meu caminhão com os 2 pés. O barulho foi tão forte que a lataria chegou a estalar. Eu dei um pulo no banco e o caminhão deu um zigue-zague na pista. E logo depois começou um som que me deixou sem sangue na face. Algo começou a arrastar as unhas no metal. Um ruído estridente, lento, percorrendo toda a sua extensão em cima da minha cabeça, indo da frente para trás e voltando de novo, como se tivesse algo tentando achar uma fresta para entrar.
Eu gritava pro nada perguntando quem estava lá, mas a única resposta era o arranhar constante, uma insistência maligna que não parava. Eu não tinha coragem de encostar em nenhum posto escuro. Eu queria luz, eu queria gente, mas aquela estrada parecia que tinha se esticado. As placas indicavam cidades que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E o teto do caminhão parecia que ia ser rasgado a qualquer momento por aquelas garras invisíveis. Depois de uns 40 minutos desse inferno, eu avistei as luzes de um posto de gasolina. Eu entrei rasgando. Fri o caminhão debaixo de um poste de luz bem forte e fiquei ali, parado, esperando ouvir o pulo de quem quer que tivesse lá em cima saindo do meu veículo. Mas não ouvi nada. O silêncio voltou a reinar e eu desci devagar. Peguei a escada lateral e subi para ver o estrago, esperando encontrar a lataria toda arranhada. Mas o teto estava intacto, sem um risco, sem uma marca de barro, lisinho como se nada tivesse acontecido. Eu achei que estava ficando louco, fui pro banheiro do posto para lavar o rosto, entrei naquele lugar que cheirava desinfetante barato e luz fluorescente piscando, joguei aquela água gelada na nuca e quando levantei a cabeça para me olhar no espelho, o mundo parou de girar. No reflexo, eu via a porta de uma das patentes aberta logo atrás de mim e sentada ali, com aqueles mesmos trapos escuros, estava a velha da estrada. Ela estava me olhando direto pelo espelho, Max. O rosto parecia uma fruta podre, todo enrugado e cinza. Os olhos eram duas poças de piche, e ela segurava as patas do pombo que eu tinha atropelado. E a voz dela entrou na minha cabeça como se fosse um prego sendo martelado. Ela disse que a terra tinha um preço, que o sangue do bicho dela exigia um pagamento, e que a partir dali eu nunca mais viajaria sozinho. Eu virei para trás num impulso, mas o banheiro estava vazio, não tinha ninguém além de mim. Mas quando eu olhei de volta para o espelho, a velha não estava mais lá. Ela estava agora sentada no banco do passageiro do meu caminhão, que aparecia lá no fundo pela janela do banheiro, me esperando com aquele sorriso que não tinha dentes, só uma escuridão sem fim. Eu saí correndo de lá, entrei no caminhão e desde aquele dia, Max, eu não olho mais para o banco do lado pelo retrovisor, porque eu sinto o estofado afundar. Eu sinto o cheiro de mato podre e bicho morto impregnado na cabine, e às vezes, no meio do silêncio da madrugada, eu escuto o barulho de uma asa batendo bem baixinho, como se o aluguel daquela estrada nunca fosse terminar de ser pago. Relato 2. Cuidado com quem é bom demais sem motivo, e principalmente, cuidado com quem entra na sua vida oferecendo banquete quando você não tem nada, porque no mundo espiritual, nada é de graça. E às vezes o prato de sopa que te dão com tanto sorriso e carinho é apenas a isca para te cozinhar por dentro, pedaço por pedaço, até que não sobre nada além de uma casca vazia. Boa noite, Max. Meu nome é Ricardo, tenho 34 anos e sou professor de história. O que eu vou te contar hoje não é história de livro. É um trauma que eu carrego na pele, no meu peso e no meu sono, que nunca mais foi o mesmo. Tudo aconteceu quando eu aceitei uma vaga de substituto no interiorzão de Minas Gerais, bem lá no Nortão, num lugar onde o asfalto termina e o barro vermelho começa a ditar as regras. Eu queria sossego, sabe, Max? Fugir daquela loucura de trânsito e barulho da capital, mas eu acabei parando numa vila chamada Santo Antônio do Retiro. Um lugar que parece que o tempo esqueceu de passar, onde as pessoas te olham de um jeito atravessado e o silêncio da noite é tão pesado que chega a doer o ouvido. Eu me mudei para uma casinha simples, de reboco sujo, mas com um quintal grande, e a minha vizinha de parede era a Dona Eunice. Ela era aquela figura que em qualquer outro lugar você chamaria de vovozinha, sempre de avental encardido, o cabelo preso num coque perfeito e um sorriso que parecia doce, mas que hoje, quando eu fecho os olhos, eu vejo que era o sorriso de quem está avaliando a mercadoria no açougue. Ela vivia mexendo num fogão a lenha no fundo do quintal, e aquele cheiro de comida temperada, de gordura derretida e tempero forte, invadia a minha casa o dia inteiro, me deixando com uma fome que eu não conseguia explicar. Logo na primeira semana, antes de eu terminar de desempacotar meus livros, ela apareceu no portão. Ela segurava um pote de louça antigo, pesado, com um pano de prato por cima que escondia uma fumaça cheirosa. Ela disse com aquela voz mansa, quase um sussurro: "Professor, o senhor é homem sozinho. Não pode ficar só no pão. Eu fiz um caldinho de mandioca com costela e sobrou muita coisa. Aceita um pouco?" Eu aceitei, Max. Agradeci de coração. Achei que tinha tirado a sorte grande com aquela vizinhança.
Mas assim que eu dei a primeira colherada, algo mudou. O gosto era terroso, metálico, um tempero que eu nunca tinha sentido. E no momento em que o caldo desceu pela minha garganta, eu senti um calor estranho subir pelo meu peito, mas as minhas pernas ficaram moles na hora. Eu não consegui nem lavar o prato. Caí no sofá e apaguei. Tive um sono pesado, sem sonhos bons, um sono onde eu sentia que tinha algo pesado sentado em cima de mim, me observando respirar. A partir dali, virou um ritual. Todo final de tarde, Dona Eunice batia na porta. Fiz uma canja para esquentar o peito, fiz um caldo de feijão com couro de porco para dar força, e eu comia. Eu comia como se fosse um viciado, Max. A minha boca chegava a salivar só de ouvir os passos dela no corredor de terra. Mas o meu corpo começou a protestar. Em 2 semanas, o Ricardo que saiu da capital tinha sumido. Minhas calças estavam caindo, minhas bochechas afundaram, e os meus olhos ficaram rodeados por umas olheiras roxas, profundas, como se eu não dormisse há anos. Os meus alunos na escola começaram a comentar, as crianças me olhavam com medo, diziam que eu estava ficando amarelo, com a pele parecendo um couro velho de cobra. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia, eu via um homem definhando, mas a minha mente estava nublada. Eu só pensava no próximo pote de caldo que a vizinha ia trazer. As noites em Santo Antônio ficaram insuportáveis. Eu acordava no meio da madrugada com paralisia do sono, o corpo colado no colchão, e eu tinha certeza absoluta que ouvia a cadeira da cozinha arrastando no chão. Eu via o vulto da Dona Eunice debruçado sobre mim na escuridão. Ela passava aquelas mãos frias, calejadas, na minha barriga. E ela fazia um som de satisfação, uma risadinha seca que parecia o barulho de folhas mortas sendo pisadas. Ela não estava preocupada com a minha saúde, Max. Ela estava me monitorando, vendo como a carne estava reagindo ao que ela estava me dando. O ponto de ruptura foi numa terça-feira. Eu passei mal na sala de aula, tive um princípio de desmaio e a diretora me mandou para casa. Quando eu cheguei no portão, vi a Dona Eunice no quintal dela, mexendo um caldeirão enorme. As chamas do fogão a lenha subiam alto e ela estava cantando algo que não era música de igreja. Era um lamento rítmico, uma coisa ancestral que me deu um arrepio na espinha. Mal eu entrei e me deitei, ela bateu na porta. Ela me entregou um pote de vidro grande, transparente, cheio de um caldo escuro quase preto, e disse: "Bebe tudo, professor, esse aqui é o especial. É o que vai terminar de te dar o que você precisa." Eu deixei o pote em cima da mesa da cozinha e apaguei na cama. Acordei lá pelas 3 da manhã, a famosa hora morta, com uma sede que parecia que eu tinha areia na garganta. Fui até a cozinha no escuro, e quando a luz da lua bateu naquele pote de vidro, eu vi que a gordura tinha subido e o resto do caldo tinha assentado no fundo. Eu peguei uma colher e, por puro instinto de sobrevivência, eu resolvi mexer para ver o que tinha ali. O meu estômago deu um solavanco que eu quase vomitei ali mesmo. Quando eu puxei a primeira colherada do fundo, veio um bolo de cabelo preto, um tufo enorme, enrolado num pedaço de pele que parecia couro, mas era fino demais para ser de bicho. Eu levei a mão na minha cabeça num gesto automático e senti o vazio. Tinha um buraco no topo do meu couro cabeludo, uma falha que não existia antes. O meu próprio cabelo estava ali, dentro do pote, cozido naquela cauda nojenta. Eu comecei a chorar, um choro silencioso, as lágrimas escorrendo pelo rosto amarelo. Mas eu continuei mexendo, eu precisava saber até onde aquela loucura ia. A colher bateu em algo duro no fundo, algo que fez um som metálico no vidro. Eu puxei para cima e joguei na mesa, debaixo da luz da lua. Eram 3 dentes humanos, Max. 3 dentes com a raiz comprida, sujos daquela borra preta, e um deles tinha uma obturação de prata que brilhava no escuro. Naquele momento, a dor veio de uma vez, como se a anestesia tivesse acabado. Eu levei a mão na boca e senti os buracos na minha gengiva. O sangue começou a jorrar, quente e metálico, inundando a minha boca. Os dentes que estavam na mesa eram os meus, Max. Eles tinham sido arrancados de mim enquanto eu estava dopado por aquele sono maldito, e eu estava sendo alimentado com as minhas próprias partes, processadas naquele caldeirão da vizinha. Eu ouvi uma risada vindo de trás da janela da cozinha, uma risada que não tinha nada de humana. A Dona Eunice estava lá fora, espiando pela fresta. Ela não tinha mais o rosto de vovozinha, a pele dela estava esticada,
brilhando como se fosse plástico, e os olhos dela eram 2 fendas de maldade. Ela começou a falar sozinha, mas a voz dela entrava direto na minha cabeça. Ela dizia que eu era o melhor ingrediente em décadas, que o meu sangue novo estava devolvendo a juventude para ela, que cada colherada que eu dava era 1 ano de vida que ela roubava de mim. Ela não estava me alimentando. Ela estava me cozinhando por dentro, transformando-se o meu corpo num ensopado de energia para ela se manter viva por mais 1 século. Eu me escondi embaixo da pia trêmulo, ouvindo os dentes dela baterem do lado de fora, ouvindo o som dela raspando as unhas na madeira da casa. Eu fiquei ali até o primeiro raio de sol, num estado de choque que eu não desejo para o meu pior inimigo. Assim que o dia clareou, eu não peguei mala, não peguei livro, não peguei nada. Eu saí correndo para o carro com a roupa do corpo, o sangue ainda escorrendo da boca, e arranquei com tudo, patinando na lama daquela vila maldita. Pelo retrovisor, eu vi a dona Eunice parada no portão, segurando aquela colher de pau imensa, e acenando devagar, com um sorriso que ia de orelha a orelha, me vendo ir embora como quem vê um prato que já foi devorado. Até hoje, Max, eu não recuperei o meu peso. Eu sinto que uma parte de mim ficou naquele pote de vidro, naquela mesa de madeira em Santo Antônio do Retiro. Eu moro num apartamento no 10º andar agora. Tranco todas as fechaduras e não aceito nem um copo d'água de ninguém que eu não conheça. Porque toda vez que eu sinto o cheiro de sopa, toda vez que eu vejo um caldo fumegando, eu sinto o gosto do meu próprio sangue na boca e lembro daquela mulher que estava me engolindo vivo, colherada por colherada, enquanto eu agradecia pela sua bondade. Se você está gostando, deixe seu like e hype a este vídeo. Relato 3. Boa noite, Max. Meu nome é Sônia. Hoje eu tenho 61 anos e vivo bem longe de onde essa história aconteceu. Mas se eu fechar os olhos, eu ainda sinto o cheiro de lama e água parada que subia das margens do rio. Naquela época, eu era só uma auxiliar de enfermagem nova, cheia de vontade de ajudar e com pouca malícia para entender que certas rezas não são para Deus. Eu trabalhava no interior do Pará, numa região onde o rio vira o único caminho, e a floresta parece que vai engolir as casas a qualquer hora. Um lugar onde o isolamento cria leis próprias e o que acontece debaixo da copa das árvores, o mundo de fora nunca fica sabendo. Eu trabalhava com a dona Zoraide, uma mulher que todo mundo respeitava e temia na mesma medida. Ela era a parteira mais famosa daquelas bandas do norte, uma matriarca que não tinha uma criança que nascesse sem as mãos dela por perto. Zoraide era uma mulher de pouca fala, com as mãos grandes, calejadas e sempre frias, mesmo naquele calor sufocante do Pará. O povo comentava baixo que a Zoraide tinha um pacto com o chão, que ela sabia conversar com o que rasteja debaixo das vitórias régias e com os seres que habitam o fundo escuro dos rios, mas eu achava que era só conversa de gente antiga, lenda de quem mora na beira da água. Teve uma noite que a chuva estava tão grossa que o som no telhado parecia um bando de bicho querendo quebrar as telhas para entrar. Fomos chamadas para um parto difícil numa fazenda isolada, daquelas que a gente só chega de bajola, navegando por igarapés tão estreitos que os galhos das árvores batiam no rosto da gente. A mãe era uma coitada, uma menina de 19 anos, suando frio e gritando de um jeito que parecia que a alma dela estava sendo rasgada. Mas a dona Zoraide estava calma demais, com aquele olhar parado, opaco, que parecia estar enxergando através das paredes de madeira daquela casa de palafita. A umidade ali era tanta que as paredes pareciam suar. Zoraide não usava remédios da farmácia, ela trazia as próprias ervas, umas misturas que tinham cheiro de terra podre e sangue seco. Quando chegou a hora do menino coroar, a Zoraide virou para mim e para o pai da criança com um tom de voz que não aceitava a resposta. Mandou todo mundo sair e esperar na varanda. Disse que o ambiente estava carregado de olhado e que ela precisava de silêncio absoluto para o espírito da criança não se assustar e se perder na mata. O pai, apavorado, saiu logo, mas eu senti um frio na espinha que me dizia que tinha algo errado naquele comando. Eu fingi que saí, mas me encostei num canto onde a madeira da parede estava gasta e tinha uma frestinha que dava para ver tudo lá dentro. A lamparina estava baixa e o quarto estava com aquela luz amarelada e doentia que deixa tudo parecendo um pesadelo de febre. Eu vi quando o menino nasceu. Ele não chorou de imediato. Deu um gemido seco, curto, e logo a Zoraide pegou ele nos braços. Mas ela não
limpou a criança. Ela não entregou para a mãe. Ela colocou o recém-nascido em cima de uma mesa de madeira velha, bem no centro do quarto. E começou a falar umas palavras que não eram português, era uma língua travada, cheia de estalos e sons guturais, que parecia som de galho quebrando ou de bicho rastejando no seco. Foi aí que o chão do quarto começou a parecer que estava se mexendo. Eu juro pela minha salvação, a sombra da Dona Zoraide começou a esticar na parede, mas não era a sombra dela. Era algo que se descolou dos pés dela. Uma forma preta, sem contorno de gente, que foi descendo pela parede e se espalhando pelo chão como se fosse óleo derramado. Aquela coisa foi chegando perto da mesa onde o menino estava, e o que eu vi em seguida me fez morder a própria mão para não gritar. A Zoraide se inclinou sobre o bebê e, com um movimento de mãos que parecia que ela estava rasgando um tecido invisível, ela puxou a sombrinha pequena e clara do recém-nascido. Ela enrolou aquela luz pálida nas mãos como se fosse um pano velho e jogou num canto escuro do quarto. Depois disso, aquela mancha escura que veio do chão subiu na mesa e se moldou no lugar da sombra da criança, grudando nos pés do menino como se sempre estivesse ali. O bebê, que estava esperneando, parou na hora. Os olhos dele ficaram abertos, vidrados, olhando para o teto sem piscar. 2 poços de escuridão profunda. A Zoraide deu um sorriso que eu nunca vou esquecer. Um sorriso de quem tinha acabado de fazer uma entrega, não um parto. E ela pegou o menino, limpou o rosto dele e chamou o pai, agindo como se fosse a mulher mais santa e bondosa do mundo. Eu fiquei ali, paralisada atrás daquela parede, e nos meses seguintes eu não conseguia mais dormir. Comecei a reparar nos outros partos que ela tinha feito sozinha naquela região do Pará, e comecei a notar as crianças daquela vila. Era de arrepiar. Todas aquelas crianças que a Zoraide ajudou a nascer eram quietas demais. Elas não brincavam, não corriam, não faziam barulho de criança. Elas ficavam paradas nas calçadas, na beira do rio ou nos portais das casas, apenas olhando. E o mais terrível é que elas olhavam para a gente como se estivessem gravando cada detalhe da nossa vida, como se fossem câmeras de carne e osso, espalhadas por cada canto da cidade. Uma vez eu passei por um desses meninos, o Tiago, que devia ter uns 7 anos na época, e eu vi quando ele parou, na minha frente. A sombra dele não acompanhava o movimento do corpo dele de forma natural. Quando ele parava, a sombra demorava 1 segundo para parar também. E às vezes, Max, a sombra dele se mexia para um lado enquanto ele estava parado, como se a sombra tivesse vontade própria. Eu percebi que a Zoraide não era só uma parteira. Ela era uma criadora de vigias. Ela tirava a alma pura e a sombra real da criança e colocava aquilo que rastejava no brejo no lugar, transformando cada pequeno cidadão em um par de olhos para ela. A cidade inteira estava sob o comando daquela velha e ninguém sabia. As pessoas contavam segredos perto das crianças, achando que elas não entendiam, mas o que aquelas sombras ouviam, a Zoraide sabia no dia seguinte. Eu comecei a notar que quem falava mal dela ou tentava denunciar as coisas estranhas que aconteciam no rio, acabava sumindo ou sofrendo acidentes inexplicáveis na mata, sempre com uma daquelas crianças por perto, apenas observando com aquele olhar vazio e desumano. Eu não aguentei mais. Senti que aqueles olhos vazios estavam começando a me cercar. Peguei minhas coisas no meio de uma madrugada de chuva e saí sem avisar ninguém, remando uma bajola pequena para longe daquele lugar maldito. Enquanto eu me afastava pelo rio, olhei para a margem e vi 3 daquelas crianças paradas na beira da água, sob a luz da lua, imóveis, com as sombras esticadas na lama. Elas não acenaram, não gritaram, elas apenas ficaram lá, me vendo partir. Eu sabia que através dos olhos delas a Dona Zoraide estava me acompanhando e que ela sabia exatamente para onde eu estava fugindo. Até hoje, aos 61 anos, eu tenho medo de olhar para as crianças na rua. Eu sempre olho primeiro para o chão, para os pés, procurando saber se a sombra está no lugar certo ou se ela tem vontade própria. Porque o mal, Max, ele não vem sempre com chifres e cara de monstro. Às vezes ele vem com as mãos de uma parteira bondosa que troca a sua alma por algo que serve a ela para sempre. A gente vive achando que é dono do próprio destino, mas a verdade é que tem muita gente por aí que já nasce com a conta paga para o lado errado. O que eu aprendi com a Dona Zoraide é que o silêncio é a ferramenta mais perigosa que existe.
Cuidado com quem você deixa entrar na sua casa e em quem você confia para cuidar dos seus filhos, porque nem todo mundo que estende a mão quer te levantar. Alguns só querem sentir o seu pulso para saber se você ainda é útil para o que eles servem. Nunca ignore aquele arrepio que sobe na espinha quando você sente que está sendo vigiado. Às vezes, não é impressão sua, é apenas algo usando os olhos de um inocente para te marcar. Comente coletânea nos comentários abaixo. Quarto relato. A terra rachada faz um barulho de osso quebrando quando a gente pisa, Max. E naquela noite de agosto, o estalo de uma raiz seca parecia um tiro de espingarda no meio do nada. Tem gente que acha que a seca é só falta de chuva, mas eu aprendi que a poeira e o calor são o cenário perfeito para o que está escondido debaixo do chão se manifestar. E quando a fome da terra encontra a maldade de quem vive nela, o resultado é um sacrifício que nem a Bíblia consegue explicar. Olá a todos, sou o Marcos, tenho 41 anos e sou produtor rural aqui no interior de Minas, bem na divisa com Goiás. Eu nasci e fui criado na lida, minhas mãos são calejadas de segurar o cabo da enxada e o volante do trator, mas nada me preparou para o que eu vi no setor norte da minha fazenda. O que eu vou te contar aqui hoje não é causa de assombração de beira de estrada, não é história para assustar criança, é uma cicatriz que ficou marcada no meu couro e na minha terra, e que me faz perder o sono toda vez que o vento sopra quente demais. A seca daquele ano estava castigando a gente de um jeito que eu nunca tinha visto em toda a minha vida de roça, Max. O gado estava só o osso e o couro, os bichos caíam mortos no pasto e a carniça nem feder fedia, porque o sol secava tudo antes da podridão começar. O meu milharal, que era o sustento da minha esposa e dos meus filhos, estava uma palha cinzenta, as folhas enroladas, morrendo de pé enquanto a gente olhava para o céu azul, limpo, sem uma nuvem para dar esperança. O desespero de um homem que vê a sua terra morrendo é algo que dói na alma. A gente se sente pequeno, inútil. E é nesse desespero que a mente começa a pregar peças. Ou pelo menos era o que eu achava. Eram umas 3 horas da manhã. Aquela hora morta, onde o silêncio do campo parece que tem peso, Max. Eu levantei para beber uma caneca de água porque o calor dentro de casa estava sufocante. As paredes de tijolo pareciam que estavam irradiando o sol do dia inteiro para dentro do quarto. Foi quando eu olhei pelo vitrô da cozinha e vi aquele brilho vindo lá do meio da plantação morta. No começo eu pensei que era algum infeliz querendo roubar o pouco que sobrou ou atear fogo em tudo por maldade. Mas as luzes não eram de lanterna, eram umas chamas baças, meio esverdeadas, que subiam e desciam por entre as fileiras de milho seco, como se fossem fogos fatos, mas com uma vontade própria. Eu peguei a minha lanterna velha, mas nem cheguei a ligar ela. Saí no sapatinho, pisando devagar para não fazer o chão estalar mais do que já estava estalando. O ar estava parado, não tinha um grilo cantando, não tinha um sapo. Era um vazio absoluto. Quanto mais eu chegava perto da divisa do setor norte, mais eu sentia um peso no peito, uma vontade de dar meia volta e me trancar no quarto. Mas o instinto de quem cuida do que é seu falou mais alto e eu continuei, rastejando entre as folhas de milho que pareciam navalhas de papel seco raspando na minha pele. Quando eu cheguei na beirada da clareira, que a gente tinha deixado para a manobra do trator, eu parei de uma vez e meu corpo inteiro travou, Max. Eu senti meus pelos do braço arrepiarem e um frio que não fazia sentido naquele calorão. Ali, no meio do milharal morto, tinha um grupo de umas 7 ou 8 mulheres. Elas estavam sem roupa nenhuma, Max, com a pele pálida brilhando de um jeito doentio sob a luz da lua, mas elas não estavam limpas. Elas estavam pintadas da cabeça aos pés com uns desenhos estranhos, uns riscos pretos e vermelhos que pareciam ter sido feitos com sangue fresco de bicho. E o sangue ainda escorria, brilhando sob aquela luz esverdeada que saía de dentro de um buraco fundo, cavado bem no centro da clareira. Elas estavam em volta desse buraco, mas não tinha reza, não tinha nada que lembrasse coisa de Deus. Elas faziam uns movimentos com o corpo se contorcendo, dobrando os braços e as pernas em ângulos que pareciam que os ossos estavam quebrando, mas não saía som nenhum da boca delas. Era um teatro de sombras macabro. Eu fui chegando mais perto, escondido atrás de um pé de milho, e vi que elas estavam jogando coisas lá dentro daquele buraco. Pedaços de carne crua, vísceras que ainda pareciam pulsar e umas joias velhas, cordões de ouro e anéis que pareciam ter sido arrancados de corpos enterrados há muito tempo.
A líder delas, uma mulher mais velha, com o cabelo todo emaranhado e as costelas aparecendo sob a pele pintada de vermelho sangue, estava agachada na beira do buraco falando umas palavras que não entravam na minha cabeça. Não era fala humana. Parecia o som de pedra raspando em pedra, de bicho rosnando lá no fundo da garganta, uma língua que parecia que estava sendo expelida com esforço. Foi aí que eu percebi, com um pavor que quase me fez desmaiar, que elas não estavam pedindo chuva para o milharal voltar a crescer. Elas estavam entregando o resto da vida que ainda tinha naquela terra para algo que morava embaixo dela. Eu vi o chão começar a tremer, mas não era tremor de terremoto. Era como se o solo tivesse pulmões e tivesse tentando respirar com dificuldade. De dentro daquele buraco começou a sair uma coisa que parecia uma mão, mas era comprida demais, cheia de nós, e com umas unhas que pareciam estilhaços de vidro preto, reluzindo naquela luz esmeralda podre. Aquela mão foi tateando a borda do buraco, puxando o que elas tinham jogado lá dentro, com uma fome que dava agonia de ver. Era uma fome milenar, uma coisa que estava secando a minha fazenda só com a presença dela ali. Aquelas mulheres começaram a rir, mas era um riso sem som, as bocas abertas mostrando os dentes sujos, e elas se abraçavam e passavam a mão naquelas pinturas de sangue enquanto a coisa ia saindo do buraco. Era uma massa escura, uma coisa que não tinha forma definida, mas que exalava um cheiro de carne podre e enxofre que queimava as minhas narinas, mesmo de longe. Eu tentei dar um passo para trás para correr e buscar a espingarda, para tirar minha família dali e nunca mais voltar. Mas meu pé enganchou numa raiz seca e o milho estalou alto. Na mesma hora, o silêncio foi cortado. Aquela mulher que parecia mandar em tudo parou o que estava fazendo. Ela virou o pescoço de um jeito impossível, girando a cabeça quase 360 graus como se o pescoço fosse feito de borracha. E os olhos dela encontraram os meus. Não tinha branco nos olhos dela. Era tudo preto. Um vácuo que parecia que ia sugar minha alma para fora do corpo. Ela não gritou. Ela só apontou o dedo minguinho na minha direção e deu um sorriso que rasgava o rosto de orelha a orelha. No mesmo segundo, eu senti um puxão na minha boca. Minha língua ficou dura, pesada, parecendo um pedaço de chumbo. Eu tentei gritar, tentei pedir socorro, mas a minha voz tinha sido roubada. As outras mulheres se viraram também e começaram a caminhar na minha direção, devagar, arrastando os pés na terra seca. E o que mais me deu pavor, Max, foi que conforme elas chegavam perto, as feições delas iam ficando nítidas sob a luz da lua. Eu reconheci aqueles rostos. Eu vi a Dona Benta, que vendia pão na vila. Vi a filha do delegado, uma moça que todo mundo achava que era santa. Vi a esposa do meu vizinho de cerca. Todas ali, nuas, sujas de sangue de sacrifício, me cercando no meio do milharal morto. Elas passavam as mãos frias no meu rosto, rindo da minha mudez, enquanto a sombra que saiu do buraco se arrastava por trás delas, uma mancha mais preta que a própria noite. Onde aquela sombra passava, o milho, que ainda estava de pé, virava cinza instantaneamente, como se a vida tivesse sido drenada por um canudo invisível. Eu fechei os olhos com toda a força, rezando por dentro, implorando para Deus que aquilo fosse um pesadelo da febre do calor, mas eu sentia as unhas delas riscando do meu peito, fazendo os mesmos desenhos que elas tinham no corpo. Eu sentia o calor daquele sangue sendo passado para minha pele e o frio de morte que vinha daquele buraco. Elas estavam me marcando. Estavam dizendo que eu agora pertencia ao milharal morto. Quando eu criei coragem de abrir os olhos de novo, o dia estava querendo amanhecer com aquela cor de chumbo típica de seca braba. Não tinha mais ninguém na clareira. O buraco no chão tinha sumido, como se a terra tivesse cicatrizado. Mas o meu milharal, Max, o meu milharal não era mais seco. Ele era puro carvão. O campo inteiro tinha sido queimado por dentro, sem fogo, sem fumaça, apenas uma terra morta e estéril, onde nunca mais ia crescer nem mato. Eu voltei para casa arrastando os pés, a língua ainda pesada e dormente. Demorou 3 dias para eu conseguir falar a primeira palavra, e a primeira coisa que eu fiz foi me olhar no espelho. Os riscos que elas fizeram no meu peito não saíram com água nenhuma. Estão aqui até hoje, como cicatrizes de ferro quente. E toda vez que dá 3 da manhã eu sinto elas queimarem. Ninguém na vila acredita em mim, dizem que foi um raio globural que queimou a plantação. Mas eu sei o que eu vi.
Eu vejo as mulheres da vila no armazém e elas me dão aquele mesmo sorriso sem dentes, e eu sei que elas estão esperando a próxima seca para terminar o serviço. Hoje eu não durmo sem uma lamparina acesa e a Bíblia aberta do meu lado, Max. Porque no milharal morto, a gente nunca está sozinho de verdade, e a terra ainda está com fome. Relato 5. Cuidado com quem se oferece para carregar o seu fardo, porque no mundo espiritual, a mão que te ajuda a se levantar pode ser a mesma que está amarrando um nó invisível na sua alma. Um nó que você só vai sentir quando a sua vida começar a escorrer por um fio que você não consegue cortar. Sou policial militar aqui na Bahia. Eu sou um homem treinado para lidar com o que há de pior na humanidade. Muito prazer, me chamo Tiago. Tenho 32 anos. Já vi cena de crime que faria muito marmanjo desmaiar. Mas o que eu vivi no sertão, numa cidadezinha perto de Paulo Afonso, me ensinou que o meu revólver e a minha farda não servem de nada contra o que não tem corpo. Tudo aconteceu quando eu tirei licença para visitar a minha irmã, a Clarice, que tinha acabado de ganhar o primeiro filho. Ela morava numa casa de esquina, daquelas antigas, com o pé direito alto e um corredor que parecia que nunca terminava. A vizinha dela era uma senhora chamada Vó Ditinha. O povo da rua dizia que ela era uma santa, que tinha o dom de segurar a criança chorona, e que nenhum quebranto resistia à reza dela. Ela vivia na casa da minha irmã, sempre com um sorriso sem dentes, segurando o bebê no colo e murmurando umas coisas baixinho. Mas desde o primeiro dia que eu botei os pés naquela casa, eu senti algo errado. O ambiente era frio, mesmo com o calor de 40 graus lá fora. E o meu sobrinho, o pequeno Léo, não ganhava peso por nada. Ele estava sempre pálido, com as olheiras fundas, e o choro dele não era choro de fome ou de cólica, era um lamento, um som de bicho acuado. Eu comecei a notar que toda vez que a avó Ditinha saía da casa, ela passava a mão na moldura da porta e dava um nó num barbante invisível no ar. Eu achava que era só mania de velha, coisa de quem tem fé demais, mas a minha intuição de polícia estava apitando. Numa noite, a Clarice estava exausta e eu me ofereci para ficar de olho no menino. Eram umas 2 da manhã quando eu ouvi um barulho vindo do quarto do bebê. Não era choro. Era um som de sucção, um barulho molhado, como se alguém tivesse tomando sopa com canudo, mas de um jeito muito lento e constante. Eu saquei a lanterna, mas não liguei. Entrei no quarto no sapatinho, e a luz da lua que vinha da janela iluminava o berço. A avó Ditinha estava lá. Ela não tinha entrado pela porta porque eu estava na sala, e a porta estava trancada por dentro. Ela estava debruçada sobre o berço, mas ela não estava segurando o menino. Ela estava com a boca aberta, uma boca que parecia ter se transformado num funil escuro, e dela saía um fio, um cordão fino, brilhante, que parecia feito de prata líquida. Esse fio entrava direto no umbigo do meu sobrinho. Eu fiquei paralisado. A cena era tão absurda que o meu cérebro demorou para processar. A pele da velha estava esticada, transparente, e eu conseguia ver algo se mexendo por baixo, como se fossem vermes pretos correndo nas veias dela. Ela estava ordenhando a vitalidade da criança. Ela estava sugando a vida do menino para alimentar a carcaça dela, que já devia ter morrido há décadas. Eu dei um passo à frente e a madeira do assoalho rangeu. Na mesma hora, ela recolheu aquele cordão para dentro da boca com uma rapidez de cobra e se virou para mim. O rosto dela não era mais o da vizinha bondosa. Os olhos estavam injetados de um brilho amarelado, e a pele em volta da boca estava queimada, em carne viva por causa daquele fluido de prata. Ela deu um sorriso e disse com uma voz que parecia vir de dentro de um poço: "Ele é tão doce, Tiago. Tem tanta vida que sobra um pouco para quem já está seca." Eu tentei agarrar ela, mas a mão dela era fria como um gelo de necrotério, e tinha uma força que não era de ser humano. Ela me empurrou contra a parede, e num piscar de olhos, ela sumiu nas sombras do canto do quarto, como se tivesse se dissolvido na escuridão. No dia seguinte, eu fui na casa dela com a desculpa de pedir um café. A casa cheirava a coisa morta, a carne deixada no sol por dias. Eu encontrei um baú embaixo da cama dela, e quando eu abri, quase vomitei. Tinha dezenas de sapatinhos de bebê, todos com o nome das crianças que tinham morrido na cidade nos últimos 20 anos por causas naturais. E dentro de cada sapatinho tinha um pedaço de cordão umbilical seco,
amarrado com aquele mesmo barbante que eu vi ela manusear no ar. Eu confrontei a velha, mas ela só riu. Ela disse que a cidade pertencia a ela, que cada criança que nascia ali era um tributo para ela continuar viva. Eu tirei a minha irmã e o meu sobrinho daquela cidade naquela mesma tarde. Hoje o Léo tá bem, recuperou o peso, mas ele tem uma marca, uma cicatriz no umbigo que nunca fechou direito. Um buraquinho por onde às vezes sai um brilho estranho de madrugada. Eu aprendi que a pior bruxa não é a que te amaldiçoa com gritos, Max. É a que te abraça com carinho enquanto coloca o canudo na sua alma. Se você tem um vizinho bondoso demais com o seu filho, nunca, em hipótese alguma, deixe ele sozinho no quarto com a criança. O mal tem muita paciência e a fome dele é eterna. Último relato do vídeo. Esse é ainda mais assustador. Olha, eu vou contar isso para vocês, mas nem eu mesmo acredito que ainda estou aqui, com esse resto de fôlego que me sobrou, para botar essas palavras para fora, porque o que eu passei lá para os lados daquele lago, no meio das brenhas aqui do Acre, não é coisa que se deseje nem pro pior inimigo. Eu sou o amoroso Indaiatuba, nascido e criado nessa terra, e com 66 anos nas costas, a gente acha que já conhece todos os perigos do mato. Mas a verdade é que a gente não conhece nada. A gente é bicho bobo perto do que mora, escondido no fundo das águas paradas. Naquele dia, eu saí de casa cedo, peguei minha tralha, meu caniço de bambu que me acompanha há anos, e pensei comigo que ia buscar uns peixes bons para fritar na janta. O sol ainda estava querendo aparecer, mas o ar estava esquisito, sabe? Uma mormaceira pesada. Um silêncio que dava agonia. As cigarras pareciam que tinham medo de cantar. E eu, na minha teimosia de velho, fui entrando mata adentro, seguindo o trilho que levava para o lago que o povo mais antigo sempre disse para evitar. Mas peixe grande gosta é de lugar sossegado. E eu achei que era tudo conversa de gente que tem medo de sombra. Cheguei na beira da água e o lago parecia um espelho de azeite, preto, parado, sem uma bolha de oxigênio subindo. Amarrei minha canoa num tronco seco, preparei a isca com a mão meio trêmula. Mas não era de frio, era um pressentimento ruim que vinha subindo pelas solas dos pés. Joguei a linha e fiquei ali, esperando. O tempo foi passando e o mato foi ficando escuro. Uma neblina rasteira começou a sair debaixo das Vitórias Régias. E do nada, eu comecei a ouvir um som. Era um canto fino. Uma voz de mulher que parecia que entrava pelos meus ouvidos e ia direto para o meu juízo, me deixando tonto, com as pernas moles. Eu olhei para o meio do lago e vi um vulto. Parecia uma moça se banhando. Os cabelos eram pretos e compridos. Brilhavam mais que as escamas de um pirarucu. Ela foi deslizando na minha direção, sem fazer um barulho sequer na água, e eu fiquei ali, hipnotizado, parecendo um menino novo. Sem conseguir me mexer, ela encostou na beira da canoa e eu vi o rosto dela. Era uma beleza que não existe nesse mundo. Mas os olhos, eram o que me causava pavor. Eram duas pedras pretas, sem brilho, sem vida, que olhavam para mim como se estivessem vendo cada erro que eu cometi na vida. Ela esticou aquela mão pálida com as unhas compridas e encostou no meu braço. Na hora eu senti um choque, mas não foi de energia. Foi como se ela estivesse sugando o meu calor, o meu sangue, a minha vontade de viver. Eu tentei puxar o braço, mas eu não tinha mais força. Eu olhava para as minhas mãos e via a pele enrugando ainda mais, ficando seca, grudada no osso. Como se eu estivesse envelhecendo 100 anos em apenas 1 minuto. Ela não era uma mulher, era uma bruxa, uma coisa ruim que se disfarçava de sereia para atrair homem velho. Homem que já viveu muito e tem muita história para ela roubar. A cada suspiro que aquela coisa dava perto do meu rosto, eu sentia um vazio no peito, uma fraqueza que ia me apagando. Eu via minha memória indo embora, o nome dos meus filhos sumindo da minha cabeça, o rosto da minha falecida ficando embaçado. Ela estava drenando a minha essência, se alimentando da minha vida, para continuar com aquela aparência de moça. Enquanto eu ia virando um saco de couro vazio, o corpo dela, da cintura para baixo, começou a aparecer na superfície, e não tinha nada de bonito. Eram escamas grossas, sujas de lodo, uma cauda pesada que batia na madeira da canoa e fazia tudo estremecer.
O ritual dela era silencioso, maldito. Ela passava as mãos no meu rosto e eu sentia que minha alma estava sendo puxada para fora, como se fosse um fio de linha sendo desenrolado. Eu olhei para o fundo do lago e por um segundo a água ficou clara. Eu vi o que tinha lá embaixo. Eram dezenas de ossadas. Homens que sumiram por essas bandas e que ninguém nunca mais achou a notícia. Todos ali, servindo de adubo para aquela criatura. E eu percebi que eu era o próximo, que o amoroso ia virar só mais um boato de pescador que se perdeu na floresta. Ela começou a me puxar, devagar, com uma força que não condizia com aquele corpo. Eu fui escorregando da canoa, sentindo a água gelada entrar nas minhas botas. O peso do lago me chamando para o fundo. Eu tentei agarrar na borda, mas minhas unhas quebravam. A madeira parecia sabão. E aquela bruxa ria. Mas não era riso de gente, era um som de osso batendo em osso, um barulho seco, de dar calafrio na espinha. A última coisa que eu vi antes da água cobrir meus olhos foi o rosto dela mudando, a pele esticando até rasgar, revelando uma cara de velha, cheia de furos com dentes de bicho faminto. Lá embaixo, na escuridão, o tempo parou. Eu sentia que meus pulmões iam explodir, mas ela não deixava eu morrer logo. Ela queria aproveitar cada gota de agonia. Ela me abraçava e eu sentia o frio da morte me apertando, me consumindo. Eu via as luzes da superfície ficando longe, pequenas. E um desespero tomou conta de mim, porque eu sabia que ninguém ia me ouvir gritar debaixo daquela lama. Eu era só uma oferenda para aquela bruxa que domina o lago, uma alma cansada sendo mastigada pela maldade pura. Eu não sei como eu estou aqui contando isso. Talvez ela tenha me deixado ir porque minha energia era pouca. Ou talvez eu tenha ficado lá e isso aqui seja só o meu pensamento vagando pelo mato. Mas o fato é que eu nunca mais voltei a ser o mesmo. Minhas mãos continuam frias. Meu coração bate num ritmo que não é de gente viva. E toda noite, quando o sol se esconde atrás das árvores, eu sinto o chamado daquele canto. Eu sinto que um pedaço de mim ainda está preso naquela gruta de ossos, servindo de alimento para aquela coisa que continua lá, esperando o próximo pescador teimoso que resolver desafiar o silêncio do lago. Se você sentiu aquele arrepio na espinha e tem coragem de continuar explorando o que se esconde nas frestas da nossa realidade, o seu like neste vídeo fortalece demais o nosso trabalho. E se você não tem medo de voltar aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum relato. É o único aviso que você vai ter antes da próxima história começar. A sua jornada no escuro não precisa terminar agora. Na sua tela estão aparecendo 2 vídeos. De um lado, um dos relatos mais sinistros aqui do canal. Do outro, uma história que o algoritmo escolheu especialmente para você, baseada nos seus medos mais profundos. Clique em um deles e continue essa vigília comigo. Obrigado pela sua companhia na escuridão. Eu sou o Max, e lembre-se, boa noite e tranque bem as suas portas.